Bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Estevam, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu vou falar sobre o Bavi de ontem, meus amigos. O Bahia é campeão estadual, fez o seu papel, fez o seu dever, e como tá na capa aqui, né, é pra comemorar, mas é preciso a gente soltar alguns alertas. É preciso a gente trazer a nossa opinião mediante aquilo que aconteceu na partida de ontem contra a equipe do Vitória do Jair Ventura. Não sai desse vídeo. Eu quero saber se você vai concordar comigo ou não. E no final deixa um comentário. Quero saber se você concorda comigo ou não na minha análise. Bahia campeão, mas é preciso falar algumas coisas desse jogo e desse trabalho. Deixe seu like, inscreva-se aqui na Gol TV, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Meu amigo torcedor baiano, esse domingo, né, o final de sábado, tarde de sábado, e esse domingo inteiro você tem 24 horas para poder comemorar. E depois eu vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Porque ontem na Arena Fonte Nova o Bahia tomou sustos, mas na segunda etapa conseguiu um triunfo contra a equipe do Vitória de forma invicta, tornou-se campeão estadual de 2026. É necessário a gente fazer um paralelo e trazer o que aconteceu durante a temporada, atuações em jogos que efetivamente vale, extremamente ruim, que foi contra o Rings, uma eliminação traumática, pesada para o torcedor e para a instituição no que tange a grandiosidade e também questões financeiras. E aí, a importância do campeonato estadual da Bahia, ela triplicou, quadriplicou. Né? Eu vinha batendo aqui constantemente de que, rapaziada, esquece o campeonato estadual, né? O Bahia é muito maior que o campeonato estadual, e é muito maior que o campeonato estadual. Jonas, mas venceu e venceu apertado. Isso é para você ver o quanto que o Bahia é maior do que o campeonato estadual. O Bahia não jogou, meus amigos, nem 60% do que pode jogar. Para ser mais justo, um primeiro tempo pífio e um segundo tempo razoável. Bastou o Bahia jogar de forma razoável que o Bahia venceu o campeonato estadual contra, teoricamente, o seu maior rival, o único time que teria condições de tirar esse título do Bahia na Fonte Nova. O primeiro tempo extremamente discutível, um primeiro tempo horrível em posicionamento, em postura, em tudo, onde o Vitória conseguiu se sobressair. O Vitória, na primeira etapa, conseguiu se sobressair, até que conseguiu fazer 1-0, assustando toda a Fonte Nova, assustando todos os torcedores. Eu fiz aqui o intervalo, e deixei muito claro o seguinte, meus amigos, se continuar com essa postura, se continuar jogando desse jeito na segunda etapa, o Bahia vai perder para o Vitória e, consequentemente, a permanência do Rogério Ceni no comando técnico vai se tornar não só inviável, mas praticamente insustentável, até para ele mesmo. Porque eu acho muito improvável que o Grupo City, mesmo com uma possível, caso o Bahia tivesse perdido aí pro Vitória, eu acho muito improvável que o Grupo City teria demitido o técnico Rogério Ceni, mas eu acho que se ele tiver um pouco de hombridade, né, de uma autoanálise, ele saberia que o trabalho dele teria acabado depois de uma derrota, né, caso ela acontecesse contra o seu maior rival, jogando em casa, com torcida única, enfim. Mas, e aí entra o fator que eu quero trazer aqui pra vocês. O porquê que o Bahia venceu? Porque o trabalho do Rogério Ceni é um trabalho melhor do que o do técnico do Vitória, Jair Ventura? Não. Essa não é a minha concepção. E se você achar que eu estou errado, deixa nos comentários aí que eu vou te responder e, consequentemente, eu vou... se eu tiver errado aqui, eu vou voltar num outro vídeo e falar assim, cara, realmente, esse amigo aqui, o fulano de tal, comentou no vídeo e eu dou razão pra ele. O Rogério Ceni tem méritos. Mas, evidentemente, o Rogério Ceni tem méritos. Tem méritos porque ele tem algo no Bahia que o Jair Ventura não tem no Vitória. Depois de um primeiro tempo onde, mais uma vez, ele errou na escalação, ele errou no estudo do seu adversário, ele errou no posicionamento defensivo e ofensivo do time do Bahia, o Rogério Ceni tem uma coisa que poucos técnicos no futebol brasileiro têm e nenhum time da Bahia tem. Elenco. Peças de reposição. Trocas qualificadas para esse tipo de jogo. Fato esse que o técnico Jair Ventura não tem ali no Vitória. O Rogério Ceni vai para um jogo com 16 ou 18 jogadores que podem entrar em campo e mudar o panorama da partida. Times como Vitória, do Jair Ventura, jogam com 11 muito mal. Às vezes jogam com 5 jogadores qualificados e outros 5 que estão ali porque realmente são os menos piores. E foi efetivamente o que aconteceu. Rogério Ceni errou demais, escalou mal, tá cismando, teimando com jogadores que não estão mais rendendo nada. É necessário tirar esses jogadores e observar um pouco mais a meritocracia, né? Exemplo, Kiko Oliveira. Exemplo, o próprio Sanabria. O que o Eric Pulga precisa fazer mais, ou melhor, não fazer mais, para ele perder a titularidade? O que o Ademir precisa errar mais para que ele perca a titularidade pelo lado direito? Isso é importante
para quem está brigando e está se esforçando e está treinando, buscando essa oportunidade, e até mesmo para o próprio jogador que não está jogando bem, ele tomar um choque de realidade, sair do conformismo e, consequentemente, voltar a brigar por uma vaga no time titular. E aí aconteceu, né? E no nosso intervalo eu trouxe isso aqui com o Danilo e falei o seguinte: olha só, o Rogério Ceni tem jogadores que podem entrar e mudar o panorama do jogo. Eu citei alguns deles. Eu falei Del, eu falei o Sanabria, eu falei o Kiko Oliveira, eu falei o Eric, dentre outros atletas que estavam ali no banco de reservas, e alguns sequer entraram aí nesse jogo. E isso poderia recolocar o Bahia nos trilhos para tentar pelo menos empatar esse jogo, levar para as penalidades e ser campeão. E foi efetivamente o que aconteceu. Quando as mudanças começam a acontecer, e aí o Rogério Ceni tem mérito, porque ele soube detectar, fiz besteira nos primeiros 45 minutos e tenho peças de reposição, tenho trocas qualificadas para fazer, que podem mudar o panorama do jogo, eu preciso fazer. E foi efetivamente o que ele fez, com as entradas do Sanabria, a entrada do Kiko Oliveira, e algo que aconteceu que eu coloco que seja mérito do próprio Rogério Ceni, verificar que o Roman fez até aqui a pior partida dele com a camisa do Bahia, e movimentar, né? O Nicolás Azevedo, que para muitos torcedores, e para mim também, eu não vou ser hipócrita, é um destruidor, mas está mostrando que ele não é essa baranga técnica. Ele tem qualidade técnica e não é a primeira vez que ele vai ao ataque e faz boas jogadas. E assim aconteceu numa jogada espetacular, do Nicolás Azevedo pelo lado direito e o Jean Lucas, como a gente quer ver o Jean Lucas pisando na área, chegando um pouco mais, né? Não só se preocupando em fazer a recomposição defensiva, mas sim chegando, dando opção, sendo um parceiro de ataque ali, ou até mesmo na criação, tirando esse peso do Everton Ribeiro, seu único criador desse time, porque a gente sabe que o Everton Ribeiro é grandioso, é histórico, mas o Jean Lucas é um jogador que frequentou a seleção brasileira há pouco tempo. O Jean Lucas jogou no Flamengo, jogou no Santos, jogou na França. Então, assim, é um jogador que também precisa sair um pouco das costas do Everton Ribeiro e chamar a responsabilidade nesse meio campo, e efetivamente foi o que ele fez, principalmente na segunda etapa. Então, meus amigos, o Bahia fez os 2 gols, virou, né? E aí, o Jair Ventura olha pro banco de reservas, olha pro banco, fala assim, o que eu vou fazer? O cara ainda tem o Del pra botar, tem o Everaldo, pô, né? E ele olha pro banco e não tem ninguém. E aí que tá a grande diferença, e isso que faz um time ganhar jogo. Evidentemente que o elenco do Bahia pra Libertadores, lógico, pra ganhar do O'Higgins esse elenco tinha que ter ganhado. Mas pra ir mais longe uma Libertadores, pra ir mais longe uma Copa do Brasil, e principalmente pra ir mais longe um campeonato brasileiro que demanda um elenco forte, enxuto e com trocas qualificadas, esse elenco do Bahia eu não sei se vai chegar tão longe, sendo sincero pra vocês. Mas pra vencer do O'Higgins, deveria ter vencido, e principalmente pra vencer o Vitória, fez o seu papel e venceu. Então repito pra vocês, não é que... aí foi lá o Rogério Ceni, foi saudado, né? Os jogadores lá no gramado foram saudar o torcedor, tem que fazer mesmo. O Rogério Ceni foi dar a coletiva de imprensa, os jogadores entraram, jogaram água nele, parabéns, tem que fazer. Você, torcedor, no sábado e hoje, tem que sacanear o seu chefe, tem que sacanear o seu funcionário, o seu parente, o seu pai, tem que sacanear o seu torcedor rival, porque você seria sacaneado caso o resultado tivesse sido outro ontem na Arena Fonte Nova. Agora você tem uma missão. Eu vou trazer essa missão pra você agora aqui nesse vídeo. Virou o relógio, 00:01 de segunda-feira, você não tem que mais falar em campeonato estadual. Porque uma coisa que eu disse, e volto a repetir, o campeonato estadual foi mais importante pro Rogério Ceni, pro elenco e pro trabalho dele, do que efetivamente pro torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia respirou aliviado, porque perder para um rival nunca é legal, mas o torcedor tem a convicção de que isso aqui não basta. Mas para o Rogério Ceni foi de extrema importância, porque ele estava balançando e de repente deu uma estabilizada. O elenco que estava sendo cobrado constantemente agora vai dormir um pouco mais aliviado. E mais uma vez eu digo, a partir de segunda-feira, se esse elenco se reapresentar na segunda e não faltar, aliás, não folgar, né, e treinar lá no CT Evaristo de Macedo, né, mais para falar de campeonato estadual. O campeonato estadual acabou. Acabou. E repito, e vou repetir quantas vezes for necessário. O campeonato estadual para o torcedor do Bahia é uma migalha. Como é que funciona a migalha? Você tá comendo pão, tá saboreando o pão. O pão pro torcedor do Bahia é o triunfo. Saborei. Mas o pão vai deixando migalhas, vai deixando, né, algumas coisas caindo ali no chão. E a partir do momento que você se saborear, o que você tem que fazer? Pegar essas migalhas e jogar no lixo. A partir de hoje, 00:01, o torcedor vai pegar as migalhas, que é o campeonato estadual, e vai jogar no lixo. E a partir de segunda-feira vai ter que olhar para esse elenco olho no olho e cobrar coisas maiores. Porque, senão, meus amigos, se vocês simplesmente se contentarem, ficarem de barriga cheia por conta da migalha do campeonato estadual, você pode ter certeza absoluta que no final da temporada você vai ter que ouvir a seguinte frase:
Por que vocês estão me criticando? Nós ganhamos o campeonato estadual de forma invicta contra o maior rival. Então você tem a obrigação de não elevar o estadual ao mais alto patamar. Porque se você fizer isso, o próprio elenco, no primeiro insucesso, vai jogar isso na tua cara. Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Estel, esse é o canal Gol TV. Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu.